queridos amigos e amigas. Nossa proclamação e reflexão da Santa Palavra de hoje. Evangelho narrado hoje por João, capítulo 3, versículos 31 ao 36, dia 28 de abril de 2022, nesta quinta-feira. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala as coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos, dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. Fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho, entregou tudo em sua mão. Aquele que, porém, acredita no Filho, possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho, não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Refletindo o Santo Evangelho. Jesus veio nos ensinar a enxergar as coisas do alto e a entender a linguagem de Deus, que é um tanto complexa para nossa pequena cabeça de humano. O nosso raciocínio lógico de humano. Jesus foi o único que veio do céu. E só Ele pode dar testemunho das palavras de Deus. É o único que pode testemunhar tudo aquilo que Ele falou, que veio diretamente do coração de Deus, para os lábios de Jesus. E João escreve hoje no Evangelho. Jesus Cristo é o único, absolutamente único, que conseguiu ver Deus. Nem Moisés viu a Deus. No episódio da salsa queimando, Moisés tapou o rosto, não teve a coragem de olhar no rosto de Deus. Segundo teólogos estudiosos, quem vê a face de Deus morre. Única exceção foi seu filho, mas porque ele foi Deus e homem ao mesmo tempo. Aliás, ele é o próprio Deus. Para nós, portanto, o testemunho de Jesus é autêntico. E pelo poder do Espírito Santo, que ele nos concede também enxergar a autenticidade da sua divindade. Nós também podemos ver mais além das aparências e conforme os olhos de Deus, enxergar
a essência da vida, com os olhos de Deus. Como está escrito no livro do Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos, mas nunca ser invisível aos olhos do coração da fé. Aparentemente, o entendimento disso, que é muito complexo, parece ser muito complicado para a nossa pequena cabeça humana. Mas Deus nos dá o Espírito Santo para que possamos ter o dom do discernimento e dar esse dom do Espírito sem medidas. Ele é quem nos esclarece as coisas santas. É o Espírito Santo que nos dá o discernimento de coisas enigmáticas, sobrenatural, que não pertence a este mundo. Jesus nos diz hoje no Evangelho: aquele que acredita no Filho possui a vida eterna, e aquele que rejeita o Filho não verá a vida eterna. Quer dizer, não conseguirá a sua salvação, porque rejeitou a própria salvação, que é Jesus Cristo. Aí então nós começaremos a enxergar, quando começarmos a acreditar com os olhos do coração. Quando conseguir ver o essencial com os olhos da fé, aí nós começaremos a esclarecer as coisas na nossa tão pequena cabeça. Essas coisas misteriosas e enigmáticas do alto, do céu. A vida eterna começa aqui na terra, para aqueles que cultivam no seu coração as coisas santas, que cultivam no seu coração o amor, a essência da vida, consegue cultivar no seu coração as palavras de Deus e entender os mistérios, os enigmas da divindade e da espiritualidade na nossa vida. Quanto mais amamos a Deus, quanto mais apropriamos de suas palavras, mais aproximamos da vida eterna. Nós, para amarmos alguém, nós precisamos conhecer este alguém. Humanamente comparando uma namorada, uma esposa, quanto mais nós conhecemos essa pessoa, mais aumenta o nosso amor. Com relação a Deus, é a mesmíssima coisa. Quanto mais nós conhecemos acerca de Deus, mais o amamos e mais nos aproximamos da eternidade, da salvação da nossa alma. Portanto, a fé em Jesus Cristo é a chave da porta do céu. E as nossas orações, as nossas leituras bíblicas são chaves que abrem o coração de Deus, para que nós possamos adentrar e conseguir a vida eterna da nossa alma. De acordo com o que pregamos e vivenciamos, nós damos testemunhos que pertencemos à terra ou às coisas do mundo. Nós damos testemunho se somos cidadãos do céu ou cidadãos da terra. Eu devo vivenciar a palavra de Deus, aquilo que eu prego. De nada adianta falar bonito, falar com eloquência, se eu não vivencio na prática aquilo que fala a minha boca. Quem está ligado no céu percebe os sinais de Deus nos acontecimentos e na história do mundo e na nossa história de vida. É difícil, porém, para aqueles que não têm contato com Deus, aqueles que não estão em sintonia com Deus, não param para sentir o lado espiritual. Por isso, só enxergam com os olhos do mundo, só enxergam com os olhos da cara.
da carne e do sangue. Não conseguem, então, entender as coisas de Deus. Precisamos entender que tudo só pode ser resolvido com o raciocínio e a inteligência de Deus. O nosso raciocínio, a nossa inteligência humanas são limitadas, são resumidas nas coisas do mundo imaterial. Mas a inteligência divina de Deus, a sabedoria do alto, é que faz com que nos aproximemos do céu um dia se merecermos. Você, meu caro amigo, minha cara amiga, tem vivido mais no corpo ou no espírito? Segue mais o raciocínio humano ou o raciocínio de Deus? Pense um pouco sobre isso e peça ao Espírito Santo que revele a você os seus mistérios que vêm do alto do coração de Deus. Um imenso abraço fraterno a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos.